Amém, irmãos? Muito boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Agradecendo pelas orações, a minha recuperação da cirurgia do meu olho tem sido boa. Continuem orando por uma boa cicatrização, um bom ajuste da lente, da retina. Obrigado pela oração dos irmãos. Vamos abrir no Salmo 58. Salmo 58 diz assim: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienaram-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles. Como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança. Levará os seus pés no sangue do ímpio. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um Deus que julga na terra. Até aqui. Que salmo bonito, é um salmo imprecatório. Vamos ao nosso texto base, Apocalipse 14. Continuando a nossa exposição de Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 1 diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que nas suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando discernimento da tua palavra, que nós possamos aprender de ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. A continuidade da leitura do texto eu vou fazer na exposição da palavra, mas eu quero aproveitar essa introdução para fazer uma pequena recapitulação do que nós já vimos. Veja, nós estamos na parte intermediária do livro, capítulo 12, 13 e 14. O que acontece? No capítulo 12, nós vimos as derrotas de Satanás. Fazendo um resumo rápido, Satanás tenta deter o nascimento do Messias. A mulher é o povo messiânico, Israel. Ela dá a luz ao Messias. O Messias sobe aos céus, cumpre seu ministério, sobe aos céus. Assim que o Messias sobe aos céus, o diabo perde o seu lugar, sua posição de acusador dos céus. E também ele perde a capacidade de enganar as nações, porque a partir dali, o evangelho pregado abertamente, ele é aberto para as nações, ninguém pode resistir. Aí o que acontece? O que resta para Satanás? Perdendo essa posição. Ele está nas regiões espirituais. Como se diz a grosso modo, Satanás caiu para a terra. Mas quando você pensa em terra, você tem que pensar no todo. Tanto essa existência material que nós temos, como o mundo espiritual. Porque a gente vê em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Lembrando que regiões celestes apontam para o mundo espiritual. Aí Satanás começa a perseguir a mulher, que são as perseguições sobre Israel
no Antigo Testamento. Esse era o trabalho dele. No Novo Testamento, quem que ele vai perseguir? Os descendentes da mulher, que são os que guardam o testemunho de Jesus e os que guardam os mandamentos de Deus, que é o povo judeu e a igreja. Só que em tudo ele é derrotado, até que o capítulo 12 acaba com uma narrativa de mais uma onda de perseguição de Satanás sendo frustrada por Deus. No capítulo 13, a gente conhece o que a gente vai chamar, que vai formar a trindade satânica, que é a besta que vem do mar, que é o anticristo, e a besta que vem da terra, que é o falso profeta. Como a gente sabe que a besta da terra é o falso profeta? Apocalipse 16 me mostra o nome do falso profeta, quando saem espíritos na forma de rã. É ali que eu tenho o nome. Qual é o papel do anticristo? O papel do anticristo representa todos os poderes políticos, os reinos do mundo, contra Deus e o seu povo. Então o anticristo ele vai trabalhar na área política, apoiado pelo falso profeta, que são as religiões anticristãs contrárias a Deus. Não bastasse isso, a Bíblia vai nos dar uma informação agora no capítulo 14 sobre a Grande Babilônia. A Grande Babilônia é o sistema mundano. A gente percebe na narrativa que ela tem a parte comercial, ela tem a parte religiosa, ela tem a parte de adoração, ela tem a parte ligada à luxúria e pecados sexuais. Então podemos dizer que a Grande Babilônia é o sistema mundano anticristo. Então esses três, eles trabalham para o diabo. Para quê? Para perseguir a igreja e tentar frustrar os planos de Deus. Aí agora nós vamos chegar no capítulo 14. Que o capítulo 14, eu até devo usar o título que o reverendo Leandro Lima usou, que são as 7 vozes dos vencedores da besta. O capítulo 14 vai mostrar o desfecho de tudo isso, de uma maneira resumida. Ele vai me trazer informações extremamente importantes. Que mais que é importante eu lembrar? Veja, a narrativa cronológica do Apocalipse acabou nas trombetas. Vamos relembrar os grupos do livro. O primeiro grupo, as 7 igrejas. Capítulo 1, 2 e 3. Revelando Cristo e as 7 igrejas. Aí nós temos do capítulo 4 ao capítulo 7, que é Cristo entronizado no céu e os 7 selos. Nos 7 selos acabou toda a história. Ali eu pego tudo, entre primeira e segunda vida. Porém, o 7º selo me apresenta 7 trombetas. O que são as trombetas? As trombetas são juízos de Deus com o intuito de avisar os homens e de levar a eles a salvação. Hoje nós estamos dentro das trombetas. Eu acho difícil, eu acho que as trombetas para valer não tocaram. Mas a gente já vê há alguns anos o prenúncio da trombeta. O que a gente vê? A gente vê problemas na criação, na terra, nos astros, no mar, na água potável, nas florestas. Então o que eu entendo? Hoje nós estamos com os 5 selos abertos. O próximo evento vai ser a volta de Jesus. Só que eu estou falando disso de uma maneira extremamente resumida. Tem um caminhão de coisa para acontecer. E o que eu percebo? As trombetas já dando seus sinais. Mas a gente percebe as trombetas dando seus sinais há 50 anos. Hoje eu estava vendo uma coisa interessante. Antigamente falavam do efeito estufa. Se vocês perceberem, eles mudaram a narrativa. Eles tiraram o efeito estufa e colocaram mudança climática. Por quê? Olha que interessante. O número de gás carbônico que a raça humana produz, ele é menor do que a margem de erro para calcular quanto tem de gás carbônico na atmosfera. Então, quer dizer, o que o homem faz não interfere. Agora, nós estamos vivendo no planeta mudanças climáticas. Só não se sabe a origem disso, eu sei.
É Deus julgando a terra. Quando a gente vê catástrofes, terremotos, vulcões, enchentes, furacões, é Deus julgando a terra. Nós temos que entender que nós servimos a um Deus de amor, que salva em Cristo Jesus, mas servimos um Deus irado contra o pecado, que julga esse pecado. Então nós temos que ter esse entendimento. Então o que eu entendo? As trombetas já começam a dar seus sinais. O que é o toque das trombetas? Num determinado momento só acelera. E aí vem um impacto, um boom, que é o que a Bíblia chama do tocar das trombetas. E aí a Bíblia nos dá o seguinte fato, que na 7ª trombeta vai haver o arrebatamento e a ressurreição. Então isso daí é uma informação fixa na Bíblia. 1 Coríntios 15, dos 50 ao 52, me explica isso de maneira física. Ao soar da última trombeta, vai haver a ressurreição e, em decorrência, o arrebatamento. Então, o que acontece? Quando vai acontecer essa 7ª trombeta? Nós não temos como saber. Agora, as narrativas que vão vir agora no capítulo 14, vão nos ensinar alguma coisa. Agora, é muito importante eu ter algumas informações. Nós não cremos que a igreja não vai passar pela tribulação, ao contrário. Nós entendemos que Deus deu um livro, esse livro está em posse da igreja há 2000 anos, para quê? Para servir de alimento para todos aqueles que foram perseguidos, que tiveram problemas descritos no Apocalipse, mas principalmente para mostrar que a igreja vai passar pela tribulação. Quanto da tribulação ela vai passar, nós não sabemos. Entendemos que antes de Deus derramar sua ira final, ele retira a igreja. Entendeu? Também entendemos que na volta de Cristo vai ter nações vivas aqui. Porque nós somos na posição milenarista. Então nós cremos que vai haver um milênio. Lógico, ninguém vai brigar por isso, discutir, porque são visões doutrinárias. Entendeu? Tem gente muito boa que pensa diferente, nós respeitamos, mas estamos tentando cultivar a nossa visão aqui. Então no capítulo 14 eu vou ter uma certa cronologia das coisas, que me ajuda a me situar de uma maneira mais segura dentro dos fatos. Mas assim, o que eu posso afirmar de bate-pronto, a igreja vai ver a manifestação do anticristo. A igreja vai ver o anticristo se levantar. A igreja vai ver perseguição. Só como eu expliquei na última palavra, nós não sabemos a intensidade dessa perseguição nos países, no mundo, como vai ser. Mas nós sabemos que Apocalipse 3,10 nos diz: porque guardasse a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da tentação ou da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Então nós sabemos que Deus ele vai guardar a igreja, exceto aqueles que nós estudamos na palavra passada, ao qual vai ser dado o dom do martírio. Esses vão ser presos, e muitos vão morrer, mas vão ter um alto galardão. O resto da igreja vai viver fora da sociedade. Por quê? Por causa do sistema 666. Nós também já conversamos um pouco sobre isso. Existe uma polêmica, é o chip, é o que nós podemos afirmar com segurança. Nós fechamos com o reverendo Augusto Nicodemos, é algum tipo de identificação. Pode ser o chip? Provavelmente algo do tipo. Por quê? Porque o anticristo e Satanás, eles não têm onipresença. Ele é criatura, ele não tem os atributos de Deus. Então, com certeza, o maligno vai usar a tecnologia ao seu favor, uma tecnologia de controle, que inclusive já existe hoje, implantada no país mais populoso da Terra. E no regime mais totalitário, assim, falando a grosso modo, que tem na Terra, que é a China. Então a gente já vê um protótipo do sistema do anticristo.
Aí a turma até brinca, né? Porque o símbolo da China é o dragão vermelho. Não, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a China vai fechar com o anticristo, porque é bíblico, mas não acho que tem alguma coisa a ver o dragão vermelho da China com a própria China. Mas são coisas que a gente tem que perceber. São movimentos que a gente tem que perceber. Se a pessoa acha que não é um chip, que não é uma identificação, amém, tudo bem. O texto deixa aberto, mas ela tem que entender que vai haver um sistema de controle totalitário, que é o sistema 666. Todo mundo concorda com isso. Esse sistema vai envolver adoração. Esse sistema vai envolver negar Cristo. Esse sistema vai transformar a igreja numa igreja subversiva, fora da lei. Então isso daí é uma unanimidade para todo mundo. Eu, particularmente, me reservo o direito de crer que Satanás, o anticristo, o falso profeta vão usar sim a tecnologia a seu favor para ter controle e para ter uma perseguição mais eficaz. Amém? Amém. Mas vamos então começar nossa leitura expositiva. Vou pedir um pouco de paciência para os irmãos, eu estou com minha vista limitada. Então vai ter hora que eu vou ter que parar, pôr a Bíblia de lado, pegar o meu esboço, para não escapar nada, para fazer uma pregação bem detalhada. Amém? Amém. Então vamos lá. Vou reler o versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. Quem são os 144.000? Nós já estudamos isso. 144.000 é 12 vezes 12 vezes 1.000. Entendeu? É a totalidade, 12, dos salvos da antiga aliança. Salvos como? Pela fé no Messias que ia vir. 12 apontando os 12 apóstolos, a igreja da nova aliança. Em Cristo, Deus fez Israel e os gentios um só povo. Vezes 1.000 é a totalidade do tempo. Entendeu? 1.000 é 10 vezes 10 vezes 10, falando ligado, número 10 ligado à obra de Deus. Então, os 144.000 aqui são a igreja. Nós já vamos ver de que forma que a igreja chegou aqui, que nós cremos que é a melhor explicação. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e ouvi a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Aqui acontece o que a gente chama a primeira voz, cantando uma música, lembrando, o Apocalipse é um livro recheado de música. O Novo Testamento não tem muita música. São poucos textos falando de música. E aí o texto continua, versículo 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Veja, eles cantam um cântico novo, entendeu? Esse cântico ninguém podia aprender, e eles foram comprados da terra. Comprados como? Pelo sangue de Jesus. Jesus os comprou. Aqui eu começo a ter uma ideia do que a Bíblia está querendo me ensinar. E aí o versículo 4 diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja, nós entendemos que esse comprados como primícias para Deus fala do povo de Deus sendo arrebatado. Aí tem pessoas que dizem, então você está dizendo que a volta de Jesus vai acontecer em 2 etapas? Veja, cuidado com essa afirmação. Os pré-tribulacionistas afirmam categoricamente: Jesus vai voltar antes da tribulação, passa a grande tribulação inteira e no final tem a segunda vinda.
Os irmãos que creem na visão dos vencedores acreditam em 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação, um mais ou menos no meio da tribulação e uma terceira vinda. O que eu entendo? A volta de Jesus vai se dar em 2 partes? Sim. Mas eu não diria que em 2 etapas. Por quê? Quando acontece o arrebatamento, acontece a primeira ressurreição. Então é um fato único. O que nós entendemos? Lá para a parte final da tribulação, antes da ira final, que é quando deve acontecer a 7ª trombeta, Jesus vem, acontece a ressurreição, a primeira ressurreição, e todos são retirados da terra. Quando? Antes que seja derramado a ira. Aí existem alguns fatos que tem que acontecer numa pequena parcela de tempo lá no céu. Que é a bodas do Cordeiro, são coisas que tem que acontecer, preparação para a vinda de Jesus, mas isso é muito rápido. Enquanto isso, Deus está derramando sua ira aqui sobre a terra. E aí Jesus volta. Quando ele volta, nem todas as nações vão ter morrido no Armagedon. Nem nas pragas, vai ter nação viva. Essas nações vivas, quem recebeu a marca é chamado de maldito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do 31, e é lançado no inferno. O anticristo e o falso profeta são lançados no inferno. Satanás é preso no abismo. E aí vai ter nações vivas. Que nações vivas são essas? São aqueles que foram salvos naquele pequeno espaço de tempo após o arrebatamento. O que acontece com essas nações? Elas são glorificadas? Não, elas simplesmente entram vivas por milênio. Por isso que quando me pergunta se a segunda vinda é em 2 etapas ou é uma só, eu respondo, não, é uma só. Porém, é necessário, inclusive os irmãos aliancistas concordam com isso, que existe uma diferença de tempo entre o arrebatamento, que é antes da ira de Deus se derramar, e propriamente quando Jesus vem e põe o pé na terra. Os próprios irmãos aliancistas, e a nossa visão não é aliancista, eles dizem que a igreja é arrebatada e encontra com Jesus nas nuvens e vem. Mesmo assim, nesse intervalo entre ela ser arrebatada e vir, existe o tempo da ira de Deus ser derramada. A gente crê em algo parecido, mas, ao meu modo de ver, o tempo que a gente lida é um pouco maior. Mas eu não posso dizer dessa forma que eu estou ensinando uma segunda vinda em 2 etapas. Por quê? Porque é um arrebatamento e uma ressurreição. Aí o pessoal fala, mas e os ressurretos do capítulo 20? Simples, eles já têm até o galardão deles. Já vai ter tronos e vão reinar juntamente com Cristo. Até o galardão deles está pronto. Não precisa nem passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão. Já está pronto. E vi tronos. E neles se assentaram aqueles que foram mortos. Já está até o galardão pronto. Então, eu acho que essa questão você precisa tomar muito cuidado quando você coloca as palavras na boca das pessoas. Eu não entendo que essa visão nossa fala em 2 segundas vindas. Eu entendo ao contrário, que essa visão nossa concorda com a narrativa dos evangelhos que fala em uma segunda vinda. Por quê? Porque não existe um texto da Bíblia que mostre que a segunda vinda de Cristo vai acontecer em 2 etapas. Mas, ao ler a cronologia dos textos bíblicos, eu não posso desprezar que vai existir um tempo entre o arrebatamento e a primeira ressurreição e quando Jesus colocar o pé na terra e iniciar o milênio. Mas o fato de eu reconhecer que vai haver esse tempo, não quer dizer que eu reconheça que a segunda vinda é em 2 etapas. Deu para entender? Acho que ficou claro. Me parece, pela narrativa, juntando os vários autores, juntando até os irmãos aliancistas, já estava ouvindo a opinião do Paulo Júnior, a opinião do Leandro Lima,
Entendeu? Todos eles dizem, os aliancistas, que antes de Deus derramar a ira, retira a igreja no arrebatamento. Então estão andando todo mundo dentro do mesmo prisma. A diferença é que talvez até a minha narrativa seja um pouco mais detalhada, o que dá a impressão que esse espaço de tempo é maior, mas nós temos que entender que a igreja vai reconhecer o anticristo, segundo a Tessalonicenses 2, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ver o sistema 666 e ela tem que estar preparada para isso. Agora, a narrativa do Evangelho é clara, é a segunda vinda. Então, para mim, fica muito claro que esses 144 mil é quando a igreja foi ser tirada da terra, que foram comprados, são primícias. Está pronto. Primícias é o filé da coisa. Aqui é a visão dos arrebatados. Isso vai acontecer quando? No fim da grande tribulação. Dá para saber a data, irmão? Não dá, porque a sétima trombeta é muito ampla. Aí a Bíblia não me dá essa informação. Ela fala, ó, na sétima trombeta. Mas não fala se é com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 2 anos, 3 anos. Não dá essa informação. Se a Bíblia não fala, não vou ser eu que vou arriscar falar. Eu prefiro ficar com a informação bíblica. Nós vamos ver a manifestação do anticristo, vamos ver o sistema 666 e vamos ver a perseguição. Isso é bem claro. Não tem como escapar. Os contra-tribulacionistas que não vão gostar disso. Amém? Outro detalhe. Por que eles são virgens? Não se contaminaram com mulheres. Tem gente aqui que quer encaixar a narrativa, a gente respeita. Dizendo que esses 144 mil são judeus da grande tribulação que nunca casaram. Eu acho que é esticar demais o texto. Eu acho que é você colocar uma narrativa por causa de uma visão da 70ª semana de Daniel, em que você coloca para o texto, acho que para mim é forçar demais o texto. Agora, eu tenho que entender o que é ser virgem. Ser virgem aqui é não se contaminar, não se prostituir com feitiçaria e idolatria. Os irmãos concordam que na igreja do Senhor tem homens e tem mulheres? Se esse texto aqui for literal, mulher não está nos arrebatamentos, nos arrebatados. Porque mulher se contamina com homem, não com mulheres. Então eu tenho que tomar muito cuidado. O pastor Luiz Saião até fala, olha, interpretar os símbolos do Apocalipse de maneira literal é loucura. E vai causar isso. Entendeu? Porque eu quero forçar que a igreja vai ser retirada da terra antes da tribulação. Então os 144 mil tem que ser das 12 tribos de Israel. Mas é curioso que aquelas 12 tribos de Israel não fecham direito. Nunca teve uma relação com aquelas 12 tribos. Tanto é que nós entendemos que os 144 mil do capítulo 7 é o mesmo povo. Eles apontam para a igreja. Com uma ênfase nos judeus salvos, mas que vão formar a igreja. Inclusive, na próxima palavra eu vou explicar, vou fazer a ligação desses textos. Aqui no 14, como o capítulo é longo, eu só vou me atentar ao fato, você segura a informação. Esses 144 mil é a igreja arrebatada. Na próxima palavra eu vou mostrar pela Bíblia por que eu acho que é a igreja arrebatada. Mostrando os textos onde a igreja no céu aparece dentro do Apocalipse. Que é um capítulo um pouco mais curto, o 15 e o começo do 16. O capítulo, versículo 5 diz assim: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Qual é a marca da igreja? Testemunho correto, testemunho verdadeiro, sem heresia, sem mentira. São cristãos genuínos, que dão testemunho de que Jesus é o Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Ponto final. Não precisa pensar muito para interpretar esse texto. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais.
Vamos para a segunda voz. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz. Olha que interessante, a segunda voz. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Do que está falando aqui? Aqui está falando do cavaleiro branco, o primeiro selo, pregação do evangelho, entre primeira vinda e segunda vinda. O tempo todo o evangelho vai estar sendo pregado. É o anjo que vai pregar o evangelho? Não, anjos não pregam o evangelho. Aqui ele está fazendo uma proclamação. Ele não está fazendo um evangelismo. É como se fosse algo solene. Esse anjo representa o poder de Deus no céu, que é manifesto na terra pela pregação da igreja, que é o cavalo branco. O tempo todo, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o evangelho está sendo pregado. E pessoas estão sendo salvas. Mas aqui não é só isso. Olha aqui, veja. Aqui fala que é vinda a hora do seu juízo. Percebe? Isso aqui tem similaridade com o julgamento das trombetas. Tudo que está acontecendo na terra, os juízos de Deus dos selos, os juízos de Deus da trombeta sendo derramado, é para produzir um temor de Deus, é para produzir arrependimento, é para produzir salvação. Inclusive ele manda, ao final do versículo 7, e adorar aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Clamando uma adoração ao Deus verdadeiro. Isso daqui é um outro quadro. E em meio ao juízo, o evangelho está sendo pregado. E com certeza, como o evangelho sempre vence, ele é o cavalo branco, com certeza está salvando gente. Estou com uma coceira no nariz, deixa eu sentar aqui, coçando devagar, para não ficar toda hora mexendo. Melhorou. Vamos seguir, deixa eu dar uma olhada no meu esboço aqui. Vamos à terceira voz. Versículo 8. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Veja que interessante, aqui é a primeira citação da grande Babilônia. Por que ela é chamada de cidade? No tempo que o livro foi escrito, a grande Babilônia era Roma. Mas nós temos que entender que com o avanço da história humana, sempre vai haver um modelo de vida urbana, um modelo de vida moderna que vai influenciar o mundo. O que é interessante é o seguinte, na primeira citação da grande Babilônia, já cita com ela tendo juízo, com ela caindo, com ela sendo destruída. O primeiro juízo que vai vir sobre os ajudantes de Satanás vai vir sobre o sistema babilônico, que engana a terra. A gente olha o mundo hoje, o mundo funciona num sistema anticristo. Totalmente anticristo. O que é esse sistema? É a grande Babilônia. Que arrasta os jovens para droga, para uma vida sexual pecaminosa, para adoração a ídolos, para adoração falsa, para todo um sistema anticristão que afasta as pessoas de Deus. É o primeiro que vai cair. É o primeiro que vai ser destruído. Eu achei muito curioso no estudo aqui. Primeira citação de Babilônia, caiu. Lógico, nós vamos ter uma definição melhor da grande Babilônia, capítulo 17 e 18. Curiosamente, são as 7 cenas da queda da Babilônia. Lembra que o Apocalipse é recheado de 7? Mas vamos seguir.
Os irmãos aliancistas dividem o livro em 7 narrativas. Eu consigo enxergar, na verdade tem uma delas que eu não consigo enxergar como uma narrativa à parte, que é o milênio. Mas você percebe, claro, essa divisão, mas eu acho que dividir em 7 é muito pouco. Porque o livro do Apocalipse é dividido, por exemplo, capítulo 12 e 13, tem 7 personagens. Quer ver? A mulher, o filho varão, o dragão, Miguel, os descendentes da mulher, o anticristo e o falso profeta, 7. Capítulo 12 e 13. Então, o livro é recheado de 7. Para mim é muito mais do que 7. E aí, continuando, vamos ver o nosso esboço aqui. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja, essa daqui é a terceira voz. Terceira voz, e quarta voz. É a quarta voz. A terceira voz foi a queda da Babilônia. O que acontece? Juntamente com a pregação do Evangelho, principalmente na época do Apocalipse, a igreja vai estar pregando da seguinte forma: olha, esse camarada é o anticristo. Se você aceitar esse sistema, você vai estar adorando a Satanás. Não vai ter mais salvação para você. Você vai ficar vítima do juízo. Concordo que vai ser essa a pregação da igreja. Inclusive é um dos motivos que a igreja vai se tornar inimiga do Estado. Por que o anticristo vai perseguir a igreja? Porque ela vai ser a única entidade na Terra que vai mostrar que ele é demoníaco. E por que a Bíblia vai ser proibida? Porque é o único livro da Terra que denuncia quem é Satanás, o anticristo, o falso profeta. Simples assim. Simples assim. Agora, o que eu tenho que entender aqui é o seguinte: isso daqui é um aviso de juízo. Esse aviso de juízo está impregnado em todo o Apocalipse. E com certeza vai estar dentro da pregação do Evangelho. O que está dizendo aqui? Olha, se você adorar a besta, a imagem, não tem mais jeito para você. Você vai arder no inferno. Fogo e enxofre aqui são símbolos de sofrimento. Aqui é importante fazer aquele adendo. O diabo não está no inferno. O diabo não é o chefe do inferno. Outro detalhe: no inferno não existe arrependimento. Qual é a visão que os filmes dão do inferno? Pessoas sofrendo lá no inferno, o diabo maltratando elas e elas clamando: oh Deus, me ajuda. Já viu o Inferno em Chamas? Eu acho mó barato aquele filme. Pena que ele não é totalmente bíblico. Mas aquilo é uma mentira. Porque quem é que está no inferno? Olha aqui, o versículo 10 mostra a parte final. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O Cordeiro e os anjos vão estar diante dos tormentos do inferno. Não tem o diabo com um garfão maltratando as pessoas. O diabo vai para o inferno. Nós até vamos ter que dar uma pequena palavrinha para mostrar a diferença entre o Hades, o reino dos mortos, e o que a Bíblia quer nos dizer sobre inferno e lago de fogo, que é o Guiína. Mas eu tenho que entender: pastor, vai ser com fogo? Não temos certeza. O enxofre aparece aqui. Enxofre é sempre ligado na cultura judaica a símbolo demoníaco. E também a tormento, por causa do ácido sulfúrico. E o fogo é o fogo que queima. Mas o que eu aprendo aqui é o seguinte: não vão escapar e vão se atormentar diante de Jesus. E eu imagino que diante de nós, igreja.
E nós ainda vamos falar, conforme capítulo 19, se eu não me engano ali que está, justos e verdadeiros são seus juízos. Está no julgamento das taças. E também quando julgasse a meretriz, também está falando isso. Aí vamos seguir. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Vamos fazer uma pausa aqui. Quanto tempo vai durar esse tormento? A eternidade. Por que isso é importante? Tem igreja que fala que vai haver um aniquilacionismo. Que as pessoas vão sofrer lá por um tempo e depois vão deixar de existir. Não tem base bíblica. A base bíblica aponta para outra coisa. O tormento pelos séculos dos séculos. Amém. Por toda a eternidade. Então esse é o tempo que está aqui. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Nossa, mas o irmão não tem dó daqueles que vão ser atormentados? Olha, isso não é um problema meu. Porque quem tem poder para salvar é Deus. Quem é justo juiz é Deus. Quem decreta todas as coisas segundo o seu amor e a sua justiça é Deus. Quem resolve isso é quem pode resolver. Quando eu falo não é problema meu, não está nem a minha alçada. Porque eu não tenho nem condição, segundo a minha justiça, que é suja, é trapo de imundícia, segundo o livro do profeta Isaías, para determinar quem tem que ser salvo e quem não tem que ser salvo. Somente Deus pode fazer isso. E Ele faz de maneira eficiente e justa. Acabou. Ah, mas você não tem dó do seu pai, da sua mãe, dos seus tios? Olha, para todos eles foi pregado o Evangelho. E quando o Evangelho foi pregado, o Evangelho tinha um apelo sincero ao arrependimento. E eles não creram porque não quiseram. Essa é a realidade bíblica. Ué, mas você não é calvinista? Você não crê em eleição e predestinação? Sim, mas isso não tira a responsabilidade humana. Toda vez que o Evangelho é pregado, existe uma mensagem de arrependimento. E o homem inimigo de Deus, rebelde a Deus, todos pecados estão destituídos da glória de Deus, sempre vai negar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lógico que nós somos salvos por obra total de Deus, por soberania de Deus. Lógico que Deus elegeu pessoas da eternidade passada, porém, a eleição é misteriosa em Deus. A informação que eu tenho é o seguinte, não foi por obras. Nem prever que eu ia crer. Um dia nós vamos discutir isso melhor. Porque quem disse que ia prever pelo que ia crer, Jesus falou, se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que fez em Cafarnaum, há muito teriam salvo. Isso é fé prevista. Se a fé prevista, segundo essa visão, por que Jesus não foi lá e Deus não fez as coisas e salvou? Já derrubou a fé prevista. Essa frase de Jesus derruba. Ah, então o irmão está dizendo que Deus escolheu um e escolheu outro? Sim, é o que a Bíblia diz. Só que veja, ponto. Vamos fazer uma pausa. E vamos chegar a nível de criatura, não de criador. Eleição é misteriosa em Deus. Não tem como saber. O que eu sei é que o Deus que elegeu e salvou é justo, e amoroso, e bondoso, e longânimo e irace. E essa salvação gera glória para Deus. E Ele fez o que era impossível para mim, que era ser salvo. Se você quer falar mais do que isso, faça por sua conta e risco. Eu não falo. A Bíblia diz que Ele elegeu. Colocou o nome na eternidade passada. O que eu vou ensinar como pastor? Ele elegeu, colocou o nome na eternidade passada. Ah, como é que foi isso? Não sei. Se a Bíblia não fala, eu não falo. Se você tem peito para falar, fala. Eu prefiro ficar na minha pequenez. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus,
que é isso aqui? Gente, isso daqui é um incentivo. Mostrando que os santos, eles têm dificuldade, eles têm tribulação, eles vão enfrentar o sistema 666. Isso aqui é um incentivo, porque olha que interessante o versículo 13 o que diz. E eu vi uma voz no céu, a quinta voz, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Vê que interessante, o Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, essa aqui é a 4ª. Mostrando o quê? Quem foi mártir é bem-aventurado. E aqui entra uma coisa interessante, veja, eu não defendi que a primeira cena que aconteceu o arrebatamento. Se esses aqui tivessem sido mortos antes do arrebatamento, teria subido, porque para haver arrebatamento tem que haver ressurreição. Por isso que eu entendo que antes de Deus derramar sua ira, acontece o arrebatamento, na 7ª trombeta. E aí Deus derrama sua ira, mas pessoas continuam sendo salvas. E essas pessoas que forem salvas, 2 coisas vão acontecer. Ou vão permanecer vivas até Jesus retornar à Terra, estabelecer o milênio, ou vão ser mortas pelo anticristo. E aí já vão ser glorificados. O Apocalipse 20 me mostra isso. E já vão ter seu galardão. Entendeu? Porque eu entendo, aqui é um dos motivos que eu entendo que tem que haver uma partícula de tempo. Então a igreja ser retirada aqui antes da ira, e Jesus literalmente colocar os pés aqui, para iniciar a eternidade. Então isso é uma coisa que eu tenho que parar e pensar. Esses aqui são os mártires do anticristo. Que o Apocalipse 20 diz que eles vão receber tronos e vão julgar juntamente com o Cordeiro. Alto galardão. Alto galardão. E eu acho que é bem plausível, encaixa direitinho na narrativa. A narrativa vem. A igreja foi arrebatada, aconteceu a primeira ressurreição. Aí ela vem falando do evangelho sendo pregado o tempo todo, vem falando da queda da Babilônia, vem falando do destino dos adoradores da besta e vem falando daqueles que morrem no Senhor, os mártires. Ela me mostra isso. Claramente, assim, tudo bem encaixadinho, tranquilo, numa cronologia bem harmônica, sem forçar texto, sem colocar nada, sem dizer que Jesus vem em 2 etapas, sem colocar, como a gente coloca 2 arrebatamentos, 2 ressurreição, 3 vinda, 4 volta. Não é assim. Eu não posso tirar o foco das narrativas bíblicas. Eu tenho algumas informações que ninguém pode mexer. Por exemplo, narrativa de Jesus da sua volta, uma segunda vinda. Narrativas das epístolas paulinas da sua volta, 7ª trombeta, apostasia, manifestação do anticristo. Essas coisas eu não posso abrir mão, são informações claras. Eu vou ter que forçar o texto a dizer algo que, letra preta no papel branco, não, gente, com todo respeito. Vocês sabem que um dos pastores que eu mais considero é o Marcos Ganconato, e ele ensina Apocalipse diferente da gente. E o dia que eu for a unha encravada do Marcos Ganconato, como mestre, eu vou estar feliz da vida. Porque muito anos-luz superior a mim. Eu sou um simples pregador, aqui do Paraná, da região simples, que procura caprichar nos estudos e tentar fazer o seu melhor. Mas nem compara com esses mestres. Chega nem perto, não dá nem para saída. Mas eu estou ensinando, procurando ter aquela segurança, sem... Como eu não tenho um modelo pré-estabelecido no qual eu estou amarrado, fica mais fácil de uma leitura mais simples dos textos. Agora, a gente respeita todo mundo. Numa boa. Amém? Aí vamos lá. Deixa eu dar mais uma olhada no meu esboço aqui. Tá.
Aqui nós vamos precisar depois usar outros textos. Então vamos lá, vamos ler do 14 ao 16. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. O que acontece? Muitos autores aqui dizem que aqui é o arrebatamento. Mas eu acho que aqui não. Na minha avaliação, aqui é quando Jesus vem e põe os pés na terra. E ele vai encontrar gente viva. E aonde que eu apoio essa narrativa? Veja que interessante. Aqui fala do... Quer ver? Vou reler o 15. E ouvi outro anjo que saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Aonde que aparecem essas figuras e aonde que eu apoio? Para mim aqui é o julgamento das nações. Primeiro texto que eu vou colocar, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Deixa marcado aí no Apocalipse 14. Esse texto aqui não é muito usado pelos pregadores. Mateus 13. Eu acho que o colírio me deu coceira no nariz. Mateus 13, versículo 36, eu vou estar lendo. Diz assim, palavras de Jesus: e então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado do fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança a alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí ó 43, então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Percebe a cena? Essa cena é reforçada por uma outra narrativa, Mateus 25. Mateus 25, versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando vai acontecer isso? Apocalipse 19. Jesus vai vir com os santos anjos e vai vir com a igreja vestida de branco. Vai acontecer a batalha do Armagedon, o diabo vai ser preso e estabelecido o reino. É esse ponto aqui da narrativa. No arrebatamento, nós temos que lembrar que Jesus não veio à Terra. Essa é uma narrativa pré-tribulacionista que é correta. O arrebatamento, o encontro com Jesus é nas nuvens. E aí ele vem estabelecendo o reino. Então eu tenho que analisar esses detalhes, são muito importantes os detalhes. Qual é que eu acho que é o erro dos irmãos aliancistas, com maior humildade? Eles pegam todos os julgamentos, todas as ressurreições e juntam tudo numa visão só. Eu não concordo com essa visão. Respeito,
Mas não concordo. Acho melhor tentar analisar cada texto à sua maneira. Porque são inúmeros o texto. Por exemplo, a primeira ressuscitação e ressurreição está no livro de Daniel. Aí você tem toda uma revelação progressiva até o Apocalipse. Então tem muito texto. Mas olha que interessante. Vamos continuar a leitura. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Olha aqui, o joio foi lançado no fogo. O trigo foi colhido. Nós vimos a mesma imagem no Apocalipse 14. Nós vimos lá a ceifa, que é o salvos, e nós não lemos ainda o texto, nós vamos ver a vindima, que é a destruição do ímpio. E aí o texto continua. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino, ó Mateus 13, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem são eles? As ovelhas. Por que eu entendo que eles são salvos? Ninguém pode entrar no reino de Deus sem a salvação. Mateus 22, parábola das bodas. O homem que entrou nas bodas sem a veste nupcial, que é a veste de salvação, foi jogado fora. O noivo falou: como é que entraste aqui? É só você encaixar os textos. E anexando as informações. Agora que interessante, olha o joio que vai ser lançado no fogo. Vamos lá. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, quem são? Os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja que interessante. Olha na concordância aí na sua Bíblia, versículo 41. Qual é o texto que a concordância aponta? Mateus 13, 40, 42. Parábola do joio e do trigo. Percebe como encaixa? E esses aí vão ser lançados aonde? Vamos lá. Versículo 45. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Por quê? Porque foram salvos. Mas pastor, peraí, o pastor não disse que aconteceu o arrebatamento? Como que esses aqui estavam salvos? Nós vamos estudar junto, mas o capítulo 16 do Apocalipse mostra que durante o derramar da ira de Deus, que são as 7 taças, o versículo 15 fala: bem-aventurado aquele que guarda suas vestiduras, virei como um ladrão. Então tem povo salvo. O evangelho eterno vai ser pregado entre a primeira vinda e a segunda vinda. É assim que funciona. Agora, quer ver que interessante? Não bastasse essa figura aqui, eu tenho mais alguns textos. O que eu separei aqui? Primeiro, livro do profeta Zacarias. Vamos voltar 2 livros, capítulo 14. Você vai passar por Malaquias, vai no começo de Mateus, volta, passa por Malaquias e vai chegar em Zacarias, capítulo 14. Olha que texto interessante do Antigo Testamento. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. O que é o dia do Senhor? É o dia do juízo. 2. Porque eu ajuntei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se partirá para o norte, e a outra metade para o sul. Aí ele vai dizer: e fugirei para os vales, os meus montes. Aqui é a linguagem profética. Aí no final do versículo 5 ele fala o seguinte: então virá o Senhor
meu Deus, e todos os santos contigo. Olha o Apocalipse 19 aqui. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Olha que interessante. Versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. E aí continua falando do milênio, falando de coisas que vão acontecer. Da onde que é essa narrativa de Zacarias? Esse vale aqui do Monte das Oliveiras é chamado Vale da Decisão. Existem alguns teólogos que defendem que a visão de Joel está ligada a esse Vale da Decisão. Aí vai ter uma discussão se está ou não. Mas Joel também fala de multidões diante do Senhor, no Vale da Decisão. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando eu leio, agora vamos voltar a Apocalipse 19. Vamos voltar a Apocalipse 19. E vamos ver a revelação progressiva. Apocalipse 19. Tá, vamos ler primeiro o versículo 2. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem é a grande prostituta? A grande Babilônia, a meretriz. O que nós falamos? Nós falamos da queda da Babilônia, nós falamos do juízo sobre os adoradores da besta, e falamos dos mortos. Estão todos aqui. Juízo contra a Babilônia e os mortos. E aqueles que adoraram com a besta e o sistema corrompido. Percebe? Está tudo aqui em um versículo. Mas o texto continua, dizendo assim, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha que interessante. 9. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras. Quem é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro? A igreja. Quando que ela vai vestir linho fino e branco? Assim que for arrebatada. É as bodas do Cordeiro. Percebe porque ele não tem duas segunda vinda? É uma bodas do Cordeiro. Agora, você vai ter nações vivas na volta, que foram salvas após o arrebatamento, naquele pequeníssimo período de tempo. E entram vivas para o milênio, conforme os outros textos falaram. Encaixa. Ah, pastor, eu não concordo. Tudo bem, você pode dizer que não concorda, mas você não pode dizer que não encaixa. Ou que eu estou usando uma interpretação fictícia. E olha que interessante, aqui, até os queridos irmãos aliancistas vão concordar. Quer ver onde que está a igreja? A igreja vestida de linho fino. Olha que interessante. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus. Aí olha que interessante. Versículo 14. E seguiam nos exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é que é vestido de linho fino, branco e puro? A igreja. Então ela tem que estar lá em cima. Isso aí todo mundo vai concordar, que os aliancistas vão falar, olha, a igreja foi arrebatada e encontrou com Jesus na nuvem, enquanto isso a ira é derramada e vem, mas é praticamente a mesma visão. Só que quando você detalha tudo, você percebe a quantidade de tempo que tem. É muito fácil eu pregar, chegar e falar, olha, a igreja é arrebatada, encontra com Jesus na nuvem e vem. Tá, beleza, mas e esse trem-bala que vem junto atrás? Desse tamanho aqui. Onde você encaixa tudo isso? Tem que existir um fator tempo. Agora, não é início da tribulação, final da tribulação. Ao contrário, a igreja vai passar pela tribulação, vai ser perseguida.
Vai ter que enfrentar o anticristo. Vai haver os vencedores da besta. 14 acabou de falar disso. Isso é fato. Tudo isso nós já estudamos. E não vai ter duas segunda vinda. É uma segunda vinda. Um arrebatamento. Uma noiva. Uma ressurreição. Uma bodas do Cordeiro. Não tem duas. Não existe texto que diga que é duas. O fato de dizer que Jesus vai chegar na Terra para estabelecer, entrar a eternidade através do milênio, é duas segunda vinda, não tem pé nem cabeça. Ele simplesmente vai tomar posse do reino. Em nenhum lugar a Bíblia chama isso de segunda vinda. É tomar posse do reino, é diferente. Tanto é que o texto de Mateus fala, entra no reino do Senhor. O texto de Zacarias fala do reino de Deus. E outros textos vão falar. E aí, só para fechar, que nós temos que acabar o capítulo 14. Olha que interessante. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, clamando com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Até aqui, não vou ler mais, que isso aí nós vamos estudar o 19. Agora vamos voltar no 14, para ver essa cena aqui. Apocalipse 14. Versículo 17. Deixa eu tomar um gole d'água. E eu deixei para ler depois, porque eu queria abrir a cena com o julgamento de Mateus 13, passar por Mateus 25, ir até Zacarias, voltar em Apocalipse 19 e fechar com o massacre. Aí você consegue encaixar tudo numa cena da sua cabeça. Deus separando os salvos e massacrando os não salvos. Olha o que a narrativa diz. Apocalipse 14, 17. E saiu do templo, que estava no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, a sétima voz, ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vindime os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice, e a terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. O que eles estão querendo dizer aqui? Gente, todas as medidas do Apocalipse estão ligadas a Israel. 1.600 estádios é 350 quilômetros. A distância entre Dan e Berseba. O que está querendo dizer aqui? O massacre vai setar. O lagar é o seguinte, é o lagar de uva. Jogava a uva no lagar, pisava, esmagava a uva, saía o vinho. Aqui é uma figura que vai haver um lagar onde as pessoas vão ser jogadas, elas vão ser pisadas, aí todo o território de Israel vai ser coberto de sangue com 1,5 metro de altura, que é o freio do cavalo. É uma figura. Mas isso aqui nada mais é que a figura dos pássaros vindo comer. Isso aqui nada mais é que a figura do joio sendo retirado, atado em feixe e lançado no fogo. Isso aqui nada mais é que a figura dos bodes, do julgamento das nações de Mateus 25, sendo lançados para o tormento eterno no inferno. São maneiras diferentes de falar do mesmo evento. Então, recapitulando, quando vai acontecer o arrebatamento? Na última trombeta. A igreja vai enfrentar a tribulação? Sim. A igreja vai ser perseguida? Sim. A igreja vai ver o anticristo? Sim. Só que na sétima trombeta, antes de Deus derramar sua ira, que no meu entender são as 7 taças, que elas são muito rápidas, nós vamos estudar isso a partir da próxima palavra, a igreja é retirada.
Nesse interim, mais algumas poucas pessoas vão estar sendo salvas, mas o mundo vai ser totalmente julgado. Jesus vem pisar na terra estabelecendo o reino, acontece o julgamento das nações, todo mundo que ficou vivo, que aceitou a marca, que não foi morto, foi para o inferno, quem foi morto foi para o inferno. E aquela pequena quantidade das nações salvas vai entrar no reino, conforme Jesus nos ensina em Mateus 25. E é isso que vai acontecer, e tem que ser assim. Aí tem gente que fala, nossa, parece que o irmão fica alegre de ver o juízo de Deus. Eu vou falar, eu fico. Sabe por quê? Porque o mundo mata homens que o mundo não merecia. O mundo mata nossos irmãos, sem cometer nenhum crime. Tem que ser retribuída essa maldade. Irmãos nossos em toda a história, desde que Eva saiu do Éden, o Evangelho já estava lá, o proto-evangelho do capítulo 3. Já estava lá. Abel, o primeiro assassinado. A época pré-diluviana, o mundo se encheu de violência, homens se misturando espiritualmente com demônios. As linhagens de Deus sendo misturadas. Corrupção, só salvou uma família íntegra nas suas genealogias, Noé e seus filhos. Aí depois veio o mundo, primeiro império, império de Nimrod. Matando, a tradição fala que ele matava vários, parece que tentando deter Abraão, o tempo todo existem mártires. Aí nós vamos para o Egito, centenas ou até milhares de meninos judeus foram mortos. Gente que foi morta. E isso vai se repetindo. Herodes matou. Na igreja mataram. Pessoas são mortas de graça. Por isso que a gente tem que chegar e falar: justos e verdadeiros são seus juízos. Por que a gente se alegra? Porque a partir daí nós vamos habitar debaixo de um governo justo. Pela primeira vez na Terra. Vamos estar reinando juntamente com Cristo. Vamos estar iniciando a eternidade. Eu não posso esquecer que o milênio é uma partícula da eternidade. Porque ali já não tem mais volta. Ali começou a eternidade. Só que existe essa partícula que é o milênio, depois novos céus, nova terra. Mas isso é detalhe. E estaremos eternamente para o Senhor. Num reino de bondade, amor e justiça, onde habita toda a luz. Nós não podemos se alegrar quando nossos irmãos são salvos, são mortos. Ao contrário, a gente tem que orar: Senhor, guarda a tua igreja, protege a tua igreja, livra-nos de todo mal, guia a tua igreja. Hoje nós estamos falando numa época em que ainda existe liberdade religiosa. Essa liberdade vai sumir. Essa liberdade vai acabar. Nós vamos se tornar inimigo do Estado. Nós vamos ser perseguidos. Nós não vamos ter como comprar, como vender. Por exemplo, essa cirurgia de olho aqui minha, não poderia fazer. Ia chegar na porta do hospital e ia falar: você tem a marca? Não, a gente não atende sem a marca. Faz o seguinte, ó, lá naquela esquina tem um posto de identificação. Vai lá, adere ao sistema do anticristo, adora a besta, a sua imagem, oficialmente, que a gente vem aqui e te opera. Ó, o Estado vai te dar tudo. Tudo. Você vai ter a última tecnologia aí. Como é que vai ser? Ou fica cego, ou Deus faz um milagre, ou adere ao sistema 666. Percebe o que vai acontecer? Vai precisar de muita graça. Nós não sabemos, como eu já expliquei isso, como vai ser o grau de perseguição em cada país. Mas é muito fácil entender que nas cidades grandes e nos países mais desenvolvidos vai ser mais fácil. O único lugar que não vai ter problema é o baile funk, porque mesmo em época de Covid ninguém acaba com o baile funk, nem o anticristo vai conseguir. Brincadeira, é piada. E o ônibus, sabe?
Quando for o governo do anticristo, não vai ter isso, não vai ter ponto de escapar. Nós vamos ter que viver 100% pela fé, pela graça. Pode ser que nós tenhamos médicos salvos, mas e o centro cirúrgico? Você consegue até fazer uma cirurgia de apêndice, se você tiver um pouco de anestésico, um ambiente limpo, você faz. Como é que você vai operar um olho? Que é alta tecnologia. É isso que nos aguarda. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar atentos. E confiar na graça de Deus. Como diz o pastor Paulo Júnior, pregar, pregar e pregar. O futuro a Deus pertence. Ele sabe o que vai fazer conosco. Eu não posso ter medo. Eu tenho promessa de livramento. Eu tenho promessa de guardar. Quem me dá saúde é Deus. Quem me dá meu alimento é Deus. Quem me dá o teto para morar é Deus. Agora, uma coisa eu tenho que ter medo. O que é? Servir a Deus de qualquer jeito. Viver um evangelho mentiroso. Uma vida contaminada. Ter os olhos lá no mundo. Vai ter gente que frequenta a igreja, e eu creio que essa pessoa não é salva, que vai aderir ao sistema 666, porque a vida dele é toda voltada para o mundo. Gente, no Brasil hoje, 50% da igreja receberia a marca. Porque o coração é no mundo, o coração não é em Deus, o coração é nas bênçãos, o coração é no conforto, o coração é na grande Babilônia, o coração é numa religião falsa. Eles adoram um ídolo que eles chamam de Deus da Bíblia, mas não é Deus, entendeu? Isso dentro da igreja. Então assim, quando a gente lê o Apocalipse ele tem alguns sinônimos. E quais são os sinônimos? Primeiro, uma declaração de amor de Deus para nós. Porque nos manda vigiar. E se existe um tempo que eu tenho que vigiar, é hoje. Muita coisa estranha acontecendo. Segundo, o Apocalipse fala de santidade. O Apocalipse fala de veste lavada. O Apocalipse fala de testemunho. O Apocalipse fala do Evangelho sendo pregado. O Apocalipse fala de um povo separado, propriedade exclusiva de Jesus. Agora é a hora de eu buscar uma vida cristã plena, uma vida cristã intensa. O futuro a Deus pertence. Se a gente tiver que ser preso, a Bíblia fala, nós vamos ser presos. Se a gente tiver que ser morto, nós vamos ser mortos. Se a gente tiver que fugir, Deus vai dar o escape. Como aconteceu em Jerusalém. Conta a tradição que nenhum cristão foi morto no cerco de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Porque eles lembraram da profecia de Jesus. Quando viram a coisa encrespada, que a maioria deles fugiu para a cidade de Pela. Escaparam. A tradição conta que eles escaparam. Eu imagino que muitos de nós vamos perceber o anticristo, vamos escapar. Lugares mais distantes, uma chácara, alguma coisa. Eu, por exemplo, aqui é Campos Gerais, região de Ponta Grossa. Caiu lá, é bicho solto, ninguém me acha. Aquela vastidão ali. Entendeu? E ainda tem muita fazenda para você pegar uma comidinha, pegar um milho, pegar uma abóbora. Entendeu? Tem irmão aí que está indo para o interior, normal. Sustentabilidade, nós não sabemos como é que vai ser. Eu acho, agora eu vou abrir um palpite, que não precisa muito. Basta o governo apertar na comida e na doença. Que quem não é nascido de novo, adere ao 666. Facinho. Ainda vão chegar para você e falar, cara, deixa de ser bobo, até aqui eu vim. Eu ia para a igreja atrás de uma religião, agora tem uma para todo mundo, e está todo mundo em paz, vocês estão malucos. Essa interpretação sua do livro aí está errada. O que vocês estão chamando aí de 666 não é 666, isso aqui é Jesus, tá vendo? É o Messias, está vindo. Está falando de paz, como nunca houve. Eu não vou matar minha família, vocês são malucos? Capaz de falar, vocês estão adorando o diabo e nem sabem. E eu quero é Deus, eu vou adorar a Deus. E vou lá e adoro o 666. Porque ele não é nascido de novo. Agora a nós cabe o quê? Viver com alegria, pregar o Evangelho. Estar preparado, estar vigilante.
buscar comunhão com o Senhor e viver uma vida cristã verdadeira, porque tem um galardão, tem um prêmio, tem um livramento. Para terminar essa palavra, eu quero reler novamente Apocalipse 3, versículo 10. Eu tenho que confiar nas palavras de Deus. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu, Jesus falando, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha que versículo lindo. Até aqui. Com essas palavras, vamos orar. Amém? Amém. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por esse incentivo maravilhoso, que nós possamos ser cheios da tua graça, que possamos, Senhor, estar buscando santidade, buscando uma vida que te agrada, que possamos estar pregando o evangelho com toda ousadia. Senhor, nossa confiança está em ti. Sabemos que tu és um Deus bom, que guarda os teus filhos. É com essa confiança, Senhor, que nós vamos viver a nossa vida, sabendo quem é aquele que nos chamou para a vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e pela tua salvação. Em nome de Jesus, amém.